Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje falaremos de Mashley, episódio 4 da primeira temporada. O episódio continua, meus amigos, lá com o Mash, com a vassoura, olhando, né, e pensando, eu nem queria estar aqui, eu queria ir embora. Então o time dele tá perdendo, tá aumentando lá só o número de pontos e eles não conseguem marcar mais nada. O capitão do time dele, vendo isso, desce e vai falar umas palavras de motivação pro Mash, dizendo que ele tem que se esforçar, que ele tem que lutar pelo time e tal, nessa coisa toda. Então um personagem lá que me parece ser alguém importante, pela a característica dele ser diferente, o detalhe visual dele, eu acho que esse personagem foi inserido aqui, não foi à toa não, viu? Não sei, me pareceu que ele vai ser alguém importante. O que esse personagem faz? Vai lá e pratica um ato antiesportivo, fazendo com que o capitão do Mash fique impossibilitado de jogar. O Mash, vendo isso, ele faz uma coisa muito doida. Ele finalmente voa, mas o voar dele é algo mais impressionante. Ele fica igual um pato quando tá lá no lago, só batendo os pezinhos. E ele de fato consegue ficar flutuando, né? E aí ele faz uma técnica lá muito específica, pra quem joga futebol sabe, fazer um chute com efeito. No caso ele arremessa a bola com efeito e consegue bater o recorde. Eles tinham pouco tempo pra poder superar a quantidade de pontos, tava bem, a diferença bem grande mesmo. E ele consegue bater 999, ou seja, o limite de pontos ele conseguiu atingir. Fazendo isso, ele de novo entra pra história, quebra um recorde e todo mundo vai à loucura ao ver isso acontecer. Quando termina o jogo, ele recebe a moeda de prata. Então aqui já começa ele, né, dar os seus primeiros passos a se tornar o visionário divino. Um detalhe aqui que eu percebi, meus amigos, que ele recebeu aparentemente aqui um quarto de uma moeda, né? Eu acho que tem uma fatia de uma moeda aqui. Ele precisa de mais 3 para completar então uma moeda redondinha ali de prata. Não sei, foi o que me pareceu, tá? Enquanto o mestre tá ouvindo seus amigos falarem, nossa, você foi muito bem, você fez história, esse jogo foi emocionante, foi muito incrível, tal. Então, mostra um personagem misterioso, é à noite, ele está lendo um jornal. Quem é a notícia desse jornal? Isso mesmo, o Mash. E tá lá a notícia dizendo que o Mash bateu recorde, né, entrou pra história, aquela coisa toda. Lendo essa notícia, esse personagem misterioso abre lá um pingente que está com ele, olhando e afirma, ele é o próximo. Então você entende aqui que ele virou um alvo novamente, o Mash. Então, vai pro dia seguinte, tá lá o seu capitão do time falando pro Mash ir treinar, tá lá a fã do Mash chamando ele pra estudar, e o Finn tá lá vendo aquela coisa, fazendo cara de paisagem. Pois bem, aquela insistência de ambos os lados, o Mash até pede, Finn, me ajuda. O Finn até disfarça que tá dormindo, tudo. O engraçado é a legenda aqui, seu desalmado. Enquanto tá tendo essa conversa, digamos assim, aflorada, insistindo com o Mash pra poder, enfim, fazer alguma atividade, quem é que aparece, meus amigos? Então, é mostrado quem é aquele personagem misterioso que foi mostrado um pouco antes. O nome dele é Lance Crawl. Ele já chega e fala, nossa, que conversa animada e divertida, quero participar. O que ele faz? Prende os treinos na garrafa. O Finn, o treinador dele e a fã do Mash. E desafia o Mash pra um duelo. Um detalhe desse personagem é que ele tem 2 marcas no rosto, que é incomum, né? E que ele também passou em primeiro lugar no exame. Então, chegando lá num local no meio da uma floresta, esse personagem chamado Lance Crawl mostra que tem 2 partes de uma moeda de prata. E interessante aqui, galera, é que o líder lá do time do Mash fala o seguinte, que ele se surpreende ao ver 2 moedas de prata. Então, ou seja, isso implica que é muito difícil conquistar essas moedas. E aqui me faz pensar até mais um detalhe. Eu vou até mais além com essa informação. Então, se as moedas de prata já tem essa dificuldade, imagina o que conseguir a moeda de ouro. Deve ser um deus, né? Então ele explica quais as condições ali, né, para esse desafio. Vai ser, quem vencer vai ficar com uma parte da moeda do outro, né? Então é explicado a origem dessas marcas, né? Que no caso, que o Lance Crawl tem, são 2, né? Um mago normalmente nasce com uma, e aqueles que são escolhidos pela magia, eles nascem com a marca dupla. Então são 2 linhas no rosto. Nasce 1 a cada 10 mil. Então você vê que é quase raro essas pessoas especiais, né? Então o Lance, ele faz uma crítica, lembrando ali daquela prova do labirinto, onde o Mash salva a Lemon e Vinny. E qual que é a situação? Ele fala, não tem como eu perder pra um cara ingênuo como esse, né? Então o Lance começa lá seu ataque. Ele faz uma magia de gravidade, que é bem interessante, ao redor vai sendo destruído. É até engraçado porque tá lá o pai do Mash, um pouco distante ali, e sente todo esse abalo do quão poderoso é essa magia. Então, meus amigos, aqui o Mash ataca. E nesse detalhe, quando ele vai atacar, o Lance novamente faz essa magia de gravidade, mas focado somente no Mash. O Mash cai, um cara no chão. Mas o engraçado é que ele ainda fala o seguinte, insultando o Mash, você vai continuar rastejando o resto da vida e você não vai conseguir levantar. Então o Mash fala, não precisa levantar. Ele enfia a mão sobre a terra e puxa raízes, meus amigos. Até se surpreende o Lance com essa cena. E ele salta e cai e acaba ficando no chão também, né? E é engraçado essa cena porque ele aparenta estar rastejando. Então o Mash já fala, você também está rastejando. E então o Mash já vai pra cima novamente com a sua velocidade. E novamente o Lance usa essa magia de gravidade. Porém, o Mash já não fica no chão, ele já consegue se movimentar um pouco mais lento, mas
consegue e desfere um golpe e o Lance desvia. E aqui interessante como tá evoluindo aqui o Mesh. Dá a impressão aqui que ele se adequa ao ambiente, mesmo sendo muito difícil. Então, num desses golpes, o Mesh acaba arrancando o pingente que está sobre o pescoço do Lance. E aí o Mesh pega esse pingente e olha. E aqui é engraçado essa cena, porque o Mesh vê que é uma criança, né? Uma moça, uma menina. E aí o Mesh fala, seu Alice de menores. E é bem engraçado isso, porque óbvio que é a irmã do Lance. A Lance fala, mentira, essa é minha irmã. Então, pra tentar já finalizar com essa luta, o Lance faz algo mais desesperador. E pega lá aquele frasco onde está preso os 3 amigos do Mesh. E como eles estão num local que é um penhasco, né? Ele fala o seguinte, eu vou soltar esse frasco, você, Mesh, vai tentar salvá-los. E na hora que você for tentar salvá-los, eu vou te atacar. Desculpa por isso, não leve a mal. Mas pela minha irmã eu faço qualquer coisa até cometer esse tipo de atrocidades. Então, nesse momento começa a mostrar flashes, né? Da irmã do Lance, né? O Lance fica inventando algumas mentiras. Obviamente a irmã dele não acredita. E ela fala, olha, eu fiquei sabendo que você foi ajudar uma criança que estava sendo importunada. E aí por isso que eles te machucaram. Então o Lance confessa que é isso mesmo. Então aqui me faz pensar o seguinte, meus amigos. Que o Lance, ele é muito parecido com o Mesh. Queria ajudar as pessoas. E talvez essa é a raiva do Lance. Porque provavelmente quando eles precisou dessa mesma ajuda que eles davam, né, para as pessoas, eles não foram retribuídos. Então explica qual que é o quadro de saúde da irmã do Lance. Ela possui uma doença que vai consumindo a marca e a magia dela. E por conta das leis lá da magia, essa criança, o nome dela é Ana, vai ter que ser entregue, né? Enfim, a mãe do Lance diz o seguinte, por que essa criança veio nascer na nossa família? E o pai do Lance fala o seguinte, olha, isso vai te favorecer, Lance, não tendo mais ela na nossa família. O Lance, ouvindo isso, se incomoda e irrita. Por que Ana vai ser penalizada por uma lei idiota dessa? Ela não merece, ela não fez nada de errado. Então ele olha firmemente e fala, eu vou me tornar o visionário divino e mudarei as leis da magia e vou salvar a minha irmã. Então retorna ali pra luta do Mesh com o Lance. O Lance solta ali aquele frasco onde estão presos os amigos do Mesh e faz a magia de gravidade pra que desça mais rápido ainda. Cara, quando mostra o Mesh, ele tirou ali o uniforme escolar e tá com aquela roupa dele lá de corredor. Rapaz, o que dá a entender que, não sei, dá a impressão que essas roupas devem ser muito pesadas pra ele, né? Você imagina o Rock Lee ali. Ele fala o seguinte, magia dos isquiotibiais. Isso aqui é muito engraçado. E é muito sem noção também. Então, aqui é o seguinte. Ele faz ali a posição de corredor. E é até interessante mostrar que os músculos dele parecem estar fervendo. O cara tá emanando fumaça do cara. Então, só imagina o Saitama aqui naquela prova de lá pra Associação dos Heróis. Ele faz a posição de corredor. Muito rápido ele consegue recuperar o frasco e retornar pra superfície. E o mais engraçado é a reação do Lance, né? Sem saber. E ele diz o seguinte. Será que isso é uma magia de aprimoramento do corpo? Pode ser analisado dessa forma também, né? Então, o Mesh fala o seguinte, vamos acabar com isso, porque você não é uma pessoa ruim, né? O frasco que você jogou não tinha meus amigos, esse frasco é falso. Então o Mesh rapidamente vai lá, procura nos bolsos do Lance e encontra o frasco verdadeiro com os amigos dele. Então, pessoal, aqui mostra realmente que o Lance não é de todo um mal mesmo. Ele falou isso porque quer conseguir logo seus objetivos, se tornar o visionário divino. Então, ele desiste da luta, né? Fala, como foi eu que te desafiei, toma aqui a moeda. Entrega a moeda de prata pro Mesh e fala que vai embora. Aí o interessante aqui é o que o Mesh fala. Se a gente tivesse continuado até o fim dessa luta, o Mesh pensando, quem que seria o vencedor? Aí fica lá os amigos do Mesh doido lá, falando, obrigado, sei lá o que, você é um homem de resultado, enfim, aquela loucura. O que o Mesh pensa depois? Por que eu não abri o frasco quando eu cheguei na escola? Então, meus amigos, o episódio acaba aqui. Eu gostei demais desse episódio. Eu achei muito interessante porque é uma introdução de um novo personagem. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, dar essa força pro canal. Tem uma playlist que eu vou deixar na descrição pra você estar acompanhando os reviews que estamos fazendo de Mesh. Conto com vocês. Luiz Fernando que vos fala, Sarcófago Geek na área. Fui!